Resolva os problemas do seu carro de uma vez por todas. O Centro Automotivo Jocalto tem uma equipe treinada e uma estrutura completa para a manutenção e os reparos que o seu veículo precisa. E com a qualidade que você merece. Pneus, alinhamento, balanceamento, suspensão, escapamento, injeção eletrônica, freios, troca de filtros, óleos e mecânica em geral. E todos estes serviços com a garantia Jocalto. Quem conhece, confia. 2528-9514. Bem, meus amigos, hoje nós estamos aqui com um amigo, já de longa data, uma pessoa que vai te dar ótimas informações preventivas, porque a gente tem que se prevenir quando o assunto é saúde. Eu vou ler aqui o pequeno currículo dele, que é grande. Ele é pós-graduado em fisioterapia desportiva, consultor esportivo internacional da School Sport Nutrition and Human Performance, formado no FIFA Medicine and Medical New York, Suíça. Formação, introdução em tecnologia biofísicas aplicadas à saúde. Formado em ozonioterapia, a portaria do MEC 887-217. Prescritor de canabiol, Pure Life Sciences Academy. Especialista em recuperação, joelho e ombro, Masterclass. Ex-coordenador do curso de graduação de fisioterapia da Unesa, campus Nova Friburgo. Ex-coordenador do curso de pós-graduação em fisioterapia, Traumato Ortopédica da Unesa, campus R9, ex-professor do curso de pós-graduação em medicina esportiva da Universidade Souza Marques, formado nos métodos Mulligan, Cobat e FNP, bandagens funcionais, sistema RAT, em algias posturais e métodos isostacting. Dr. Carlos Alberto Vieira de Mello. Muito importante a entrevista de hoje, porque com certeza ele vai passar informações importantes aí para nossa saúde, nossa vida. E eu vou deixar aí os microfones da Nova TV, agradecer o Patrick, a presença, o Marconi, para você falar alguma coisa sobre a sua vida, a sua profissão, os benefícios que ela traz para as pessoas, tá? Para que as pessoas possam se prevenir, porque nada melhor do que a prevenção. Vai lá, meu amigo. Boa tarde, Fel. Obrigado aí pelo convite, né? Também agradecer aos telespectadores, né, aos nossos ouvintes. Uma boa tarde para todos que estão nos ouvindo em casa, né? Eu sou fisioterapeuta, né? Me formei na Universidade Castelo Branco, né? Trilhei minha vida toda na fisioterapia desde 1990, 92, né? Quando eu comecei a trilhar esse caminho junto com o Dr. Nilton Petroni, né? Na época, quando a gente começou a trabalhar com atletas de alta performance, né? E o grande atleta que abriu as portas, né, para a fisioterapia, né? Principalmente ter um olhar diferente da fisioterapia no Brasil. O que eu falo é que a fisioterapia no Brasil ela tem dois momentos. Até 1990, né, quando o fisioterapeuta ainda era muito confundido com massagista, né, com uma série de coisas, e depois da trajetória do Dr. Nilton, que foi o pioneiro nesse aspecto, não que não tivesse outro. Por exemplo, você pegar o Dr. Ivaldo Baldo em São Paulo, Ademir Menezes em São Paulo, né, mas o Dr. José Roberto Prado Júnior, que é o único fisioterapeuta que
que está no livro dos recordes, porque ele foi o único fisioterapeuta no mundo que foi a 8 Olimpíadas, mas o que leva a profissão, né, a realmente ser reconhecida através da mídia é no futebol, né? E o Nilton, na época, né, tratando do Romário, principalmente, né, então a recuperação do Romário foi em tempo recorde na época, e eu estava junto com o Nilton Petroni, né, então eu comecei também nesse caminho, né, de divulgação da profissão, e isso realmente abriu as portas para o mundo, né, porque o mundo viu a gente recuperar um atleta de alta performance, sem tecnologia de ponta. E aí os ingleses, os alemães, holandeses, principalmente, que é do Romário lá, começam a ver que esses caras estão fazendo diferente num país de terceiro mundo, né? E aí começou a vir muita gente, né? Aí veio vários jogadores, né? Vários artistas. E a nossa vida sempre lá no Rio foi trilhada assim. Era Xuxa, era Zico, era Bebeto, era Glória Menezes, era um monte de pessoas procurando nosso serviço, e realmente a fisioterapia, como fala o Bruno Henrique, né? Ficou em outro patamar, né? A fisioterapia chegou uma época, quando tinha o vestibular, da Sejgran Rio, né, que era o vestibular antigo. Você tinha que ter uma ideia, por exemplo, a procura de vaga por medicina era uma vaga para 68 candidatos na época. Fisioterapia chegou uma época a ter uma vaga para 98 candidatos. Então a procura era enorme. E aí, nessa época nós fomos convidados, né, em 97, a vir para a Universidade de Estácio de Sá, através de um dos filhos do Dr. Show, o antigo dono. Fiz uma homenagem para o Dr. Show, porque tem um quadro dele, ele veio a Friburgo buscar. Entendeu? Eu sei dessa história. E mandou um presente para mim, também um felga feito por ele. Era uma pessoa maravilhosa, inteligentíssima, né? Eu acho que ele foi um gênio, porque quando ele começou a montar a Universidade de Estácio de Sá lá no Rebouça, e tomou essa proporção toda que virou a universidade. Então, nós fomos convidados para poder montar o curso de fisioterapia de novo, que era um curso que estava muito ruim dentro da instituição. E o Nilton foi convidado como diretor, e o Nilton me trouxe também, como trouxe outros colegas da profissão, né? E nós montamos o curso, né? Reformulamos, montamos uma base muito forte da fisioterapia dentro da Universidade de Estácio de Sá. Chegamos a colocar 16 mil alunos. Era o maior curso de fisioterapia do mundo, porque se você pegasse, por exemplo, no Rio, a Gama Filho e a Castelo Branco, que eram duas universidades de ponta, pegando a Gama Filho e a Castelo Branco toda, com todos os cursos, não dava o curso de fisioterapia. Então era um absurdo a quantidade de alunos dentro da instituição, né? Então, depois eu saí lá do Rio, vim para cá para coordenar o curso. E minha vida toda foi dentro da universidade, né, aqui em Friburgo. Eu fiquei mais de 20 anos, né, ministrando aula, sendo coordenador de curso, né. E então, por um lado foi muito bom, porque eu vim para cá com um perfil acadêmico e com um salário também na época muito bom, mas também ninguém me conhecia em Friburgo, né, então eu vivia dentro da Estácio, eu não podia atender fora da Estácio. E aí em 2006 a Estácio virou empresa, né, então eu comecei a atender aqui em Friburgo, né? Então você tem que fazer esse caminho todo de volta. Era muito mais conhecido no Rio e fora do Brasil do que propriamente aqui na cidade, né? Voltando ao Dr. João Shoa, ele era artista plástico. Artista plástico, sim. E uma ocasião eu estive na casa dele e ele me convidou para ir lá e me chamou para vir trabalhar com ele em Miami. Isso quando está se inaugurando. Artes plásticas. Eu falei, eu não deixo minha nova Friburgo por nada, só me desculpe, mas a minha terra não, é minha terra. E uma das paixões do Dr. Show era a casa de arte deles aqui, né? Que tinha na Barra, né? Isso, a Casa de Cultura, e tinha em Orlando. Eu expus lá. Então, e tinha em Orlando também a Casa de Cultura, né? Então essa era a paixão dele. Orlando. Orlando, isso, era em Orlando, né? Então isso... trilhei minha vida acadêmica dentro da instituição. Eu sempre falei que Friburgo, mesmo fora das capitais, né, sendo o interior, na minha gestão pelo menos, o curso de fisioterapia sempre tirou nota azul no ENAD. Então as pessoas lá no Rio não entendiam porque só o curso de fisioterapia de Friburgo tira nota azul no ENAD, né? Porque a Estácio tinha vários outros campos, né? E eles vinham aqui entender porque o curso aqui funcionava, né? Porque aqui não tinha muito lazer na época, né, para o jovem, muita gente de fora. E aqui o pessoal tinha que estudar. E realmente tem muitas pessoas que me odeiam, né? Não sei se me odeiam, né? Mas
não sei se é uma palavra muito forte, mas assim, eu levava o curso... Impossível te odiar, você é Não. uma pessoa maravilhosa. Assim, eu levava o curso educada. realmente, né, assim, com mão de ferro, né? Não, mas tem que ser, né, então... porque os alunos, no futuro, te agradeceram pelo conhecimento que você passou para eles. Assim, nós tínhamos uma equipe... Se deixar correr frouxo, você ninguém aprende nada. Nós tínhamos uma equipe muito boa aqui de professor, né? Tanto que eu consegui trazer para dentro da instituição na época, pô, Aldino, Paulo Rosa, Maurílio Sarruf e N outros, né? Professores aqui que são pessoas ilustres na cidade, né? E nós conseguimos colocar essas pessoas também dentro da universidade para passar seus conhecimentos. Então, um aluno da Estácio aqui de Friburgo saía com um conhecimento muito forte. Então, eu falo que a cidade é bem abastecida de profissionais de fisioterapia. Eu queria que você me respondesse daqui a pouco a importância da pessoa procurar o fisioterapeuta, fazer o tratamento, as consequências que isso pode causar se a pessoa não procurar, não se cuidar, não se tratar. Qual é a importância da fisioterapia na saúde da pessoa? Eu vejo dois momentos da fisioterapia. Primeiro, a sociedade entender que hoje o fisioterapeuta ele é um profissional de primeiro atendimento. Então, eu tenho que passar... eu sou obrigado a passar primeiro no médico? Não necessariamente. Ponto. Eu posso procurar um fisioterapeuta no primeiro atendimento. Se esse fisioterapeuta for competente a te avaliar, fazer a tua anamnese, né, colher os dados e achar que com a avaliação dele, né, com tudo que ele investigou, buscar a história do paciente, chegar a um diagnóstico e com aquele diagnóstico ele for capaz de atender, ponto, ele atende. Agora, se tiver alguma coisa que fuja do conhecimento... Você já passa para outro profissional. Você vai encaminhar para o profissional qualificado, que pode ser um médico, pode ser um psicólogo, pode ser uma nutricionista, pode ser qualquer outro profissional. Tá? Mesma coisa também vale. Eu posso procurar um nutricionista direto, eu posso procurar um psicólogo direto. Não necessariamente a figura do médico, não que não tem importância. Agora, todos os profissionais têm importância fundamental na saúde. Hoje eu não vejo um profissional trabalhar sozinho. Eu não consigo ver um profissional hoje trabalhar sozinho. Por exemplo, na fisioterapia. Posso pegar um paciente com um problema, por exemplo, pegar síndrome do túnel do carpo. Acontece muito o quê? Em artistas, acontece muito em professores, né? Digitadores. Ela pode ter um cunho ali, né, dessa síndrome ortopédica, no caso de ser uma LE, uma DORT, né, esforço repetitivo, mas ela pode ter um problema sistêmico, por exemplo. Eu não posso ter problema, porque eu uso as mãos para trabalhar. Então, mas se você tiver, vai atrapalhar a tua função no seu dia a dia. Ponto. Então, mas o que eu estou dizendo, aí peguei uma síndrome do túnel do carpo, aí vem para o fisioterapeuta. Se for uma patologia que tem um cunho ortopédico, por exemplo, síndrome de repetição por esforço, teoricamente o fisioterapeuta vai ser muito bem capaz de tratar. Eu vou ter que te procurar a qualquer hora, porque eu já estou há anos trabalhando com a mão. Mas se ela tiver um cunho sistêmico, por exemplo, se eu tiver algum problema de fígado, por exemplo, se eu tiver uma amônia, uma alteração da amônia, que está lá no gastrointestinal, que se transforma em ureia, mas se meu rins não estiver filtrando isso, por exemplo, isso pode desenvolver o quê? Um acúmulo de líquido. Esse acúmulo de líquido pode ir para onde? Para o túnel do carpo. Então não adianta eu fazer fisioterapia se o problema não é de causa ortopédica de repetição, é um problema sistêmico. Eu vou ter que mandar para um clínico, para um especialista. Um exemplo eu estou dando, né? Então, essa relação hoje dos profissionais, ela está muito ali junta, né? Então, um depende do outro, no bom sentido. Por exemplo, se eu tiver um paciente desnutrido, não adianta eu fazer fisioterapia. Tem que procurar um nutricionista. Não, primeiro, vai ter que caminhar junto. Eu vou ter que tratar, mas o nutricionista também vai ter que entrar nesse jogo. Conjunto, né? Ele vai ter que entrar nesse jogo, né? Eu sempre uso uma frase de uma doutora chamada doutora Riusa, né, que é uma enfermeira, né, de formação, mas ela fala uma coisa muito legal. A busca pela cura é uma busca constante, não, entendeu? Eu vou ficar curada. Essa busca é de todo dia. Por quê? Você pegar a nossa célula, a célula que eu tratei hoje, por exemplo, eu tratei para a célula, tratei lá, tá bonitinha, legal. Só que daqui a 6 meses, essa célula que eu tratei no seu corpo, ela já não existe mais. Vai vir outras células. E essas células podem vir muito bem, mas pode vir com algum defeito.
Então essa busca de Tem cura... que ter uma manutenção. Manutenção, lógico, aí vai envolver estilo de vida, se eu fumo, se eu bebo, se eu sou hipertenso, se eu sou diabético, se eu tenho alguma doença autoimune. Isso tudo é um conjunto de situações que eu tenho que entender, mas a nossa sociedade, ela quer buscar o milagre, na maioria das vezes. Eu vou ficar curado? Depende, você vai ficar curado por tanto tempo, mas se você não se cuidar, isso tudo pode voltar. Qual é o sintoma, assim, os sintomas que fazem que a pessoa precise primeiro procurar um fisioterapeuta? Qualquer situação. Eu falo que o fisioterapeuta hoje ele é um clínico. Ele é um clínico, ele vai ter que fazer uma avaliação completa do paciente, né? Então não é só porque eu não posso esperar o paciente ficar doente e procurar. Tá? Por exemplo, ter a doença e depois procurar um fisioterapeuta para reabilitar. Então a ideia do fisioterapeuta hoje, que aqui no Brasil também não se tem muito, é o quê? A fisioterapia preventiva. Apesar que eu não gosto dessa palavra preventivo. Eu vou prevenir o quê? Né? O que eu vou prevenir? Isso é muito, eu sempre falo isso no esporte. Vamos lá. Você pode pegar a coisa do início. Sim, do início, mas eu tenho que entender base para você assim, mas eu tenho que fazer um trabalho direcionado à individualidade do meu paciente. Eu não posso pegar um tratamento para uma mesma patologia. Por exemplo, eu posso ter 10 pacientes com a mesma patologia, mas de repente aqueles 10 pacientes vão ter tratamentos diferentes com a mesma patologia, porque a individualidade é importante. O que aquele paciente tem diferente do outro? Ele é hipertenso? Ele é diabético? Ele é obeso? Não é obeso? Como é que é a alimentação dele? Então, cada paciente vai ter uma característica própria. Então, eu tenho que direcionar para isso. Então, não existe protocolo, assim, não existe receita de bolo para esses casos. Agora, a partir do momento que o paciente está bem, ele tem que procurar manter isso. Eu falei, eu posso estar bem, mas aquela minha célula, daqui a 6 meses, ela pode estar mudando. O organismo ele é mutante, ele está mudando toda hora. Então, isso é uma constante. Lógico, vai envolver o quê? Estilo de vida. Eu nunca vou separar hoje a alimentação desse processo. E um outro problema que nós temos hoje, que é o estresse, né, e a violência simbólica. O que é a violência simbólica? Aquela violência que é invisível. Né? Se você tem um trauma, se você passa por algum processo traumático, seja na sua casa, seja no trabalho, aquilo pode te dar consequências físicas no teu corpo. Então eu também tenho que entender esse lado hoje, que aí eu tenho que trazer o quê? Um psicólogo também, né, nessa brincadeira. Né? Porque não adianta eu tratar se esse cara está com problemas emocionais. Eu vou tratar até dele, mas o meu resultado vai ficar melhor se eu tiver um outro profissional associado a todo esse processo. O grande problema é que é tudo estanque, né? As pessoas não conseguem juntar as coisas. É tudo assim, um pedacinho aqui, um pedacinho ali. E hoje a saúde não é mais vista desse jeito. A gente fala que hoje a saúde é integrativa. São todos profissionais. O médico também, ele faz parte desse processo. Né? O que não pode é a sociedade achar que, por exemplo, o médico está aqui e as outras profissões estão aqui. Isso hoje não cabe mais. Os profissionais estão aqui. Lógico, um tem mais conhecimento do que o outro, cada um na sua área, especialista, mas todos os profissionais estão aqui. Legal. Eu não posso achar que esse aqui sabe mais que todo mundo e esse aqui não sabe nada. Isso não existe. Lógico, eu tenho que saber também as limitações. Por exemplo, eu hoje não trabalho sem uma nutricionista. Porque, por exemplo, uma desbiose intestinal, por exemplo, que causa sérios danos, isso vai impactar na saúde como um todo, não só a nível de sistema, mas a nível também físico do meu paciente. Se eu não tiver uma nutricionista, não vai adiantar nada. Eu vou ficar fazendo fisioterapia ali eternamente e o paciente não vai melhorar. Porque tem outros componentes que estão envolvidos no processo. É uma coisa que é muito importante você ter falado, porque a gente não tem noção disso. Não, sim, não tem. A gente acha que médico é médico, fisioterapeuta é fisioterapeuta, não é, é um conjunto de profissionais que vão juntar os seus conhecimentos para resolver um problema. Sim, sim. Eu acho, o que pode interferir nisso? Financeiramente, se a pessoa tem condições de bancar tudo isso, né? Também tem isso, os planos de saúde também, a gente paga caríssimo e às vezes não te dá esse suporte. Né? Infelizmente ainda o SUS, né? Que é o melhor sistema que tem no mundo, mas dentro de uma realidade, a gente não encontra isso no SUS, né? Esse tipo de atendimento integrativo, são poucos lugares que você tem essa visão integrativa de todo o processo, né?
Mas o que eu falo para as pessoas, né? Procurar entender que dentro da minha profissão fisioterapeuta, você pode procurar um fisioterapeuta como primeiro atendimento. Tá? O fisioterapeuta é um profissional autônomo. Ele vai encaminhar o paciente se for necessário, para sim, lógico. a pessoa indicada. Se for necessário, se ele for capaz de entender o processo e for capaz de diagnosticar e tratar, ele vai fazer isso, né? E acabou. Entendeu? Agora, se ele achar que não, que precisa de uma outra opinião, ele vai caminhar para o profissional adequado, né? Então, mas a gente está tendo um problema sério no Brasil, de novo no Brasil, né? Infelizmente, vou ter que falar um pouquinho desse processo que é político-mercadológico, que é o quê? Que é o ato médico, né? Aí está de novo essa briga do médico, né? Tá fazendo propaganda, não é o médico em si, é o Conselho de Medicina, né? Que o paciente tem que procurar primeiro o médico e o médico encaminhar para os outros profissionais. Então ele tá tirando o direito do paciente de procurar quem ele quiser. Você tem o direito de procurar o profissional que você quiser. Ponto final. A medicina ela pode falar por ela não pode falar pelas outras profissões. Né? Então isso é uma briga que está rendendo ainda, voltou de novo no mercado, né? Porque, lógico, não são todos, mas eu estou falando em termos de conselho, né? O Conselho de Medicina, né? Acha que eles são os sabedores de todo o conhecimento e eles é que tem que determinar para onde você tem que ir. E nós sabemos que hoje isso não eu tive um problema do braço uma vez, o que eu fiz? Te procurei. Sim, olha, deu tombo, aí você levanta o braço, cuidou, graças a Deus curou. Sim, porque se eu achasse que na minha avaliação, tem que procurar um ortopedista, pronto, de repente tem que ser cirúrgico, né? Tem que ser cirúrgico, ele vai fazer uma avaliação. Se eu achar que dentro da avaliação eu acho que eu posso dar conta do recado, eu vou fazer ponto final. Entendeu? Muito bom. Agora, essa relação tem que estar mais estreita entre os profissionais. Ainda eu acho muito distante. Deveria também. Eu me dou bem com muitos profissionais aqui, mas também não me dou bem com alguns, né? Mas com qualquer situação. Mas entendendo mais para a sociedade, para as pessoas que estão nos ouvindo, né, que ela tem o direito e a liberdade de procurar um profissional que ela bem entender. Isso é importante. O fisioterapeuta está vendo essa relação. Eu tive um problema no braço, eu fui procurar o fisioterapeuta para... Foi o caso seu, entendeu? Sim. Eu ia procurar o quê? Um cirurgião? Não, você poderia até procurar um ortopedista, não tem problema. O problema que a gente vê na sociedade é que ela acha que não pode, que ela tem que procurar primeiro o médico. Nem sempre. Ok? Entendeu? É essa relação que eu quero que entenda. Não que você não possa procurar o médico primeiro. Pode. Você pode procurar quem você quiser. Mas o que se vende na mídia, né, o que a mídia faz, né, é que o médico é o profissional mais gabaritado para tudo. Não é assim. Não é assim. Ninguém tem todo o conhecimento. Ninguém detém todo o conhecimento. Né? Você tem que procurar, outro dia eu dei um exemplo aí bobo, mas é a verdade. Eu, quando vou plantar uma plantinha qualquer no meu jardim, eu chamo o jardineiro. Eu não vou lá chamar o botânico, eu vou chamar uma pessoa que está acostumada a plantar, ver o sol, ver a sombra. A gente tem alternativas, né? Que a gente tem que usar. Sim. Não é verdade? Sim. Entendeu? Então, hoje, a sociedade está passando por um processo hoje que acho que vai ter a doença do século, que é o estresse, né? Que nós vivemos nesse mundo louco, né? De guerra, briga o tempo inteiro, assalto, perda de emprego. Eu ando uma bastante série de coisas. estressado com a situação do país, com a situação do mundo. Me estressa muito porque não consigo me adaptar a essa realidade atual de tanto bandido, tanto golpe, tanta guerra, tantas mortes. Você não sabe nem por quê. Eu acho que nem eles sabem por que eles estão guerreando lá. A gente cria um problema sério que isso vai impactar na sua saúde, né? Então você não vai ter como trabalhar só com um profissional. Eu até brinquei com o Carlinhos, falei, eu estou vendo televisão sem som, porque eu não aguento mais ver notícia ruim. Nós temos um problema hoje de dissociação cognitiva, né? O que significa isso, né? Você tem um problema que às vezes você tem uma crença e deixa isso te afetar diretamente. Por exemplo, a gente vê aí, né, alguns anos, esses anos que a gente passou da vacina, né?
né, de muitas pessoas falando da vacina, não tomar isso, não tomar aquilo, e a gente vê, se você não tomar, a chance de você pegar um problema... Eu tomei todas. Não, mas tipo assim, você tem a liberdade de tomar ou não tomar, mas a forma como é colocado, às vezes você tem muito mais chance de ter um problema se você não tomar uma vacina. Seja ela qual for, tá? Seja qual for, né? Então, esse é um problema também da nossa sociedade, né, que nós temos. As pessoas criam isso, né? Então, e para depois você tirar isso, essas crenças, isso é complicado. É complicado. Né? E aí a pessoa acaba adquirindo algum problema. Eu acredito que os cientistas que pesquisaram, eles não estavam brincando, eles fizeram uma pesquisa. Mas tem vários fatores. Aí, sim, eu acredito também nisso, né? Mas as crenças é o grande problema, né, que nós temos ainda. E o Brasil hoje é muito disso, das crenças. Né? Provavelmente pode vir pessoas aqui melhor do que eu para falar sobre isso, né? Mas nós estamos vivendo esse problema de alguns anos para cá no Brasil. Tá? Eu queria que você, nós estamos há 5 minutos, desse o seu endereço, do teu consultório, os horários, para que as pessoas possam, os interessados, possam te achar. Eu trabalho hoje, né, na clínica Humanê, né, clínica de saúde, é uma equipe, né, onde a mentora, né, da clínica é a doutora Carolina Pontes, que é um dermatologista aí na cidade, tem o doutor Marcos Moreirão, que é o ortopedista, tem o doutor Cláudio Cola. Qual é o endereço? É a rua Ernesto Brasílio, 74, no centro da 402. Cidade. Então nós temos lá também o doutor Ernesto Brasílio, 74 402. 402. E também, voltando aqui, nós temos o Cláudio Cola, que é um ortomolecular, médico também. Temos a doutora Juliana, que trabalha com estética. Tem a doutora Simone, que é angiologista. E tem eu, que trabalho com ozônio, né, diretamente no consultório, né, onde nós atendemos uma gama de problemas que surgem lá no dia a dia. Né. Então você vê, são vários profissionais no espaço, né, em prol da saúde do paciente. Quando a gente tem dúvida, um conversa com o outro, né? Não existe um sabedor maior, né? Então é cada um dentro da sua especialidade, mas trocando informações. Fiquei muito satisfeito com a sua entrevista, porque eu gosto de entrevistar pessoas que passam informações, passam conhecimento, entendeu? E eu te conheço há muios anos, sei da sua competência, não só eu, a cidade já conhece a sua competência, e um prazer imenso tê-la aqui no meu programa. E a gente tem dificuldade de achar pessoas que possam passar conhecimento, você sabe disso, né? Mas eu falei, não, o Carlos Mello é uma pessoa útil à sociedade, e eu preciso fazer uma entrevista com ele para ele passar essas informações para os nossos telespectadores, para que eles se previnam, procurem, se cuidem, antes que seja tarde. Quanto mais tarde, pior, com certeza. Quanto mais tarde, pior. É melhor você fazer a coisa até com uma certa antecedência do que você deixar para a última hora. Sim, sim. Não é verdade? Por isso que eu trouxe você aqui, para que as pessoas saibam do problema, que existe problema, que existe tratamento. O tratamento hoje é feito em equipe, que é uma coisa maravilhosa. Sim. Eu não tinha noção disso. Você passou essa noção aí para os nossos telespectadores. E quero dizer a você que a hora que você precisar do FEL, da Nova TV, qualquer coisa, nós estamos à tua disposição. Viu? Obrigado. Nós estamos aqui não para te elogiar, mas para fazer um bem aos cidadãos friburguenses e de muitas cidades. A Nova TV passa em quantas cidades aí, Patrick? Oi? 60 e poucas cidades. Muita. A audiência é grande, programa, né? A audiência é grande. Entendeu? Uma boa audiência. E muita gente, às vezes, não tem noção que ela poderia fazer, que ela pode procurar. Então, por isso a importância sua hoje aqui, da nossa entrevista maravilhosa. Aprendi bastante coisa que eu não sabia. E espero que os telespectadores tenham gostado e tenham aprendido alguma coisa, né? Com certeza uma coisa útil, que é procurar se prevenir. Sim. Tá bom? Eu que agradeço o convite mais uma vez, né? Agradecer também os ouvintes, né, da Nova TV. Né? O tempo é curto, lógico, dava para falar N coisas aqui, né? A gente podia explorar mais, né,
a área da saúde como um todo, né? Mas eu acho que espero ter passado uma mensagem positiva. Uma mensagem muito boa. Lógico, o tempo é curto, mas a sociedade entender que o fisioterapeuta hoje, né, da minha profissão especificamente, é um profissional de primeiro atendimento. Né? A pessoa pode procurar um fisioterapeuta como primeiro atendimento e ele achar, se ele for capaz de atender o problema daquele paciente, ele atenda. Se ele não for capaz, ou se ele tiver alguma coisa que fuja do conhecimento, indicar para o profissional adequado. Muito né? bom. Então, isso que é o mais importante, né? Tá? Meu amigo, agradecer. Obrigado. Eu que agradeço a sua presença, tá? Mais uma vez estamos aqui à tua disposição. Obrigado. Tá bom? Meus parabéns pela sua belíssima carreira. Obrigado. Mostra que você é uma pessoa estudiosa, uma pessoa interessada na profissão, uma pessoa que se dedicou, que tem muita gente aí que faz um curso, faz isso, faz aquilo, mas não se dedica e leva de qualquer maneira. Você não. Eu sei que você sempre correu atrás, fez o melhor que você pôde, continua fazendo e vai continuar, porque nós precisamos de pessoas como você para cuidar da gente. Não, quem está atuando tem que continuar estudando, não tem jeito. Bom? Quando eu parar de atender, de repente eu paro, mas no momento tem que continuar estudando. Bem, meus amigos, esse é o Carlos Melo, amigo de muitos anos, profissional competente, tá? E agradeço aí a todos por ter assistido a entrevista. E, mais uma vez, aquela frase de sempre, até a próxima, meus amigos. Resolva os problemas do seu carro de uma vez por todas. O Centro Automotivo Jocalto tem uma equipe treinada e uma estrutura completa para a manutenção e os reparos que o seu veículo precisa. E com a qualidade que você merece. Pneus, alinhamento, balanceamento, suspensão, escapamento, injeção eletrônica, freios, troca de filtros, óleos e mecânica em geral. E todos estes serviços com a garantia Jocalto. Quem conhece, confia. 2528-9514